Olá, meu nome é Bob Roth e eu gostaria de lhes dar as boas-vindas a essa pequena introdução ao que a meditação transcendental é e o que não é. Um pouco de como funciona, alguns dos benefícios e como se aprende a técnica. Agora que estamos todos na mesma página, quero começar com uma definição simples e prática de meditação transcendental. Número 1. A meditação é uma técnica muito simples. É simples não por ser simplista, ou uma meditação para iniciantes, mas por ter uma simplicidade muito elegante e profunda na prática. Número 2. É natural, não há manipulação, não há sugestão. Todo ser humano pode praticar a meditação transcendental, tão bem quanto qualquer outro ser humano. Muito simples de aprender e muito agradável de se praticar. Número 3. É sem esforço. Sem esforço em contraste com várias outras formas de meditação, que envolvem concentração ou controle da mente, tentando livrar a mente de pensamentos. Isso é completamente sem esforço, como veremos em alguns momentos. Sua prática são 20 minutos 2 vezes por dia, sentado confortavelmente em uma cadeira, com seus olhos fechados. Pode ser feito num trem, pode ser feito no avião, pode ser feito em um carro, quando alguém está dirigindo. Pode ser feito simplesmente sentando. É uma técnica silenciosa com seus olhos fechados. E isso é o que não é. Não é uma filosofia. E eu não tenho uma filosofia para você. Quando você aprende a meditação transcendental, ninguém irá te dar uma filosofia de vida da MT. Não há qualquer tipo de filosofia. Não envolve nenhuma mudança no seu estilo de vida. Você não muda a sua dieta ou o que for. E a terceira coisa é que não há nada em que se acreditar. Eu quero enfatizar isso, porque às vezes as pessoas pensam: quando eu aprender a meditar, eu tenho que acreditar nisso para funcionar. Você pode ser 100% cético e a técnica funciona do mesmo jeito. Os benefícios são tão profundos quanto como se você entrasse pensando: eu acredito em meditação, isso vai funcionar. Então não há nenhum tipo de crença. Então, para entender o que é meditação transcendental e para entender como se compara a outras formas de meditação ou autodesenvolvimento, eu gosto de usar a metáfora ou a analogia do oceano. Você está em um pequeno barco no meio do oceano e de repente você tem ondas enormes de 40 ou 60 pés. E você pensa: oh meu Deus, o oceano inteiro está em revolta. Bem, não é bem assim, porque se você fizer um corte transversal no oceano, você percebe que na realidade o oceano está em atividade na superfície, mas nas profundezas do oceano é naturalmente quieto. E não importa se essas ondas são de 200 pés. No fundo do oceano intocado é naturalmente quieto. Essa é a natureza do oceano, ativo na superfície e quieto em sua profundeza. E a analogia é a nossa mente. A superfície da nossa mente é a mente ativa e pensante. Todas as coisas nas quais pensamos durante o dia são como as ondas na superfície do oceano. E eu gosto de chamá-la de mente. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ligar para ele, eu tenho que ligar para ela, eu tenho que fazer uma lista, eu tenho que encontrar a lista, eu tenho que fazer uma nova lista, eu tenho que ir, eu tenho que me acalmar, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar. Eu tenho certeza que todo mundo teve eu tenho que em algum momento. E há uma tendência natural, um desejo de ter alguma calma interna, alguma clareza interna, algum foco interno, alguma inspiração interna, alguma paz interna, alguma felicidade interna natural. E a palavra-chave é interno. E a questão é: onde é esse interno e como chegamos a ele? Dentro de todos os seres humanos, na mente de todos os seres humanos, dentro de todos nós, há um nível de nossas mentes que já está calmo. Já está estável, já está bem acordado. Os antigos textos de meditação usam palavras bem grandes. Eles dizem que a fonte de nossa criatividade limitada, inteligência ilimitada, felicidade, foco, clareza, está lá. Se está lá, esteve lá ontem, está lá agora, estará lá amanhã. Nós só perdemos o acesso a ela. Estamos presos aqui em cima. Estamos presos nesse nível de superfície, tem o que, tem o que. E a meditação transcendental é uma técnica simples, natural e sem esforço, que permite que a mente ativa com pensamento se acalme e experimente níveis de pensamentos cada vez mais calmos.
e experimentar o que tem sido chamado da fonte do pensamento ou campo unificado da consciência, ou nível de transcendência da mente, pura consciência dentro de todos os seres humanos. Aqui é a questão. Como sabemos durante a meditação transcendental que isso realmente está acontecendo? Como sabemos se algo substancial está acontecendo, que não estamos apenas imaginando isso, e sabemos pela ciência? E por que sabemos pela ciência? Porque sabemos pela ciência que a mente e o corpo não são simplesmente interconectados. Em vários aspectos, mente e corpo são basicamente um. E se é verdadeira que durante a meditação transcendental, sua mente está se acalmando confortavelmente e sem esforço. Experimentamos níveis da mente cada vez mais calmos, aquela fonte do pensamento. Então deve se mostrar de uma maneira muito dramática e profunda durante a meditação. E deve se mostrar no corpo. E eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, isso é só informação básica. Mas você pode ir em tm.org. Neste site você pode ver todas as pesquisas que foram feitas. Mas basicamente o que essas pesquisas mostram é que durante a meditação transcendental, seu corpo entra num estado de descanso e relaxamento, em vários aspectos mais profundo do que as partes mais profundas do sono profundo. E o que esse descanso profundo faz? Ele permite que o acúmulo de fadiga, estresse, tensão e ansiedade seja dissolvido, seja eliminado. Quando chegamos no estado de descanso profundo, que, como eu disse, permite ao corpo se reparar, tem um hormônio, provavelmente vocês já ouviram falar, chamado cortisol. O cortisol é secretado pelas glândulas suprarrenais, localizadas nos rins, quando estamos ansiosos. Então, quando estamos ansiosos, o corpo secreta cortisol. E quando secretamos cortisol, ficamos mais ansiosos. Se torna um ciclo vicioso. Ficamos mais ansiosos, mais cortisol, mais ansiosos, mais cortisol. Temos uma noite boa de sono, os níveis de cortisol diminuem um pouco. Por isso, nós acordamos sentindo revigorados pela manhã. Pesquisas mostram que em 20 minutos de meditação transcendental, os níveis de cortisol diminuem 30%. É uma redução significante desse hormônio de ansiedade. Níveis de serotonina, que é conhecido como neurotransmissor da felicidade, tem um aumento na serotonina, tem um aumento em outro hormônio chamado prolactina, que está presente quando se tem o sentimento de bem-estar. Outras pesquisas mostram os resultados, os benefícios disso. Tem uma redução significante na pressão alta, no colesterol, na redução de risco de ataque cardíaco, derrames, arteriosclerose, redução em vários tipos de desordem, como transtorno bipolar e ansiedade. Nos últimos 40 anos, temos mais de 340 estudos científicos publicados em revistas acadêmicas, incluindo a revista da Associação Médica Americana, Arquivos de Medicina Interna, a revista da Associação Médica do Coração, Derrame e Hipertensão, uma grande variedade das revistas mais respeitadas do mundo já publicaram pesquisas sobre a meditação transcendental. O Instituto Nacional de Saúde forneceu 26 milhões de dólares para o estudo dos efeitos da meditação transcendental no estresse e saúde do coração. O Departamento de Defesa acabou de fornecer 2,4 milhões de dólares para o estudo dos efeitos da MT no tratamento de estresse pós-traumático em soldados que voltaram de combate do Iraque e Afeganistão, dessas áreas devastadas pela guerra. Acho que uma das áreas muito interessantes da pesquisa é o efeito da meditação no cérebro. Isso é interessante porque todas as experiências que nós temos afetam o cérebro de alguma forma. Então, pesquisas sobre a meditação transcendental mostram claramente os efeitos que tem em diferentes partes do cérebro, incluindo a amígdala, que está no centro do cérebro e é o centro do medo, o lobo frontal, que é a sua função executiva, e nos dois hemisférios do cérebro, que são os aspectos analíticos e intuitivos do cérebro. O que as pesquisas mostram é que durante a meditação transcendental, há um fortalecimento das conexões entre o lobo frontal e a parte traseira do cérebro. Isso é importante porque o lobo frontal controla as decisões, planejamento, julgamento, solução de problemas, senso próprio, raciocínio ético. Tudo de bom sobre o cérebro depende das conexões entre a frente e a parte traseira do cérebro, entre todos os aspectos do cérebro. E o estresse quebra isso. Pode-se dizer que tira o lobo frontal da linha. É por isso, uma pessoa estressada tem um bom julgamento?
Uma pessoa estressada resolve problemas e planeja bem? Não, porque o lobo frontal sai da linha. Durante a meditação transcendental, essas conexões são fortalecidas. As conexões entre o hemisfério esquerdo e direito são fortalecidas. Todas as partes do cérebro se conectam durante MT, e por causa de uma coisa chamada neuroplasticidade. Essas conexões que temos na meditação duram na vida diária. E é por isso que as pessoas relatam que pensam mais claramente, que fazem decisões melhores, resolvem melhores problemas, estudantes percebem que suas notas melhoram. Não é mágica, é que agora o cérebro está otimizado. O cérebro inteiro está funcionando de maneira coerente e integrada. Na verdade, tem uma distribuição de ondas alfa coerente da parte traseira do cérebro para a frente. E ondas alfa são indicadoras de um estado de alerta repousante. E é isso que a meditação transcendental produz, um estado de alerta em repouso. A grande questão é, como se chega lá? Como você vai desse nível ativo, tenho que da mente, para níveis cada vez mais calmos até a fonte do pensamento? E como se chega lá sem esforço? Só vou tocar nisso agora, os princípios fundamentais, e responder algumas perguntas sobre como passamos daquele nível da mente ativa e pensante para aquele nível mais quieto. Para o nível das nossas mentes que está lá agora. Quero enfatizar isso. Em teoria, está lá agora. Não precisamos forçá-lo, não precisamos acreditar nele, não precisamos limpar nossas mentes de pensamento, isso é tentar parar as ondas na superfície. Estamos acessando um nível de nossas mentes que já está calmo. É uma experiência maravilhosa. Uma experiência feliz, satisfatória. E como chegamos lá? A chave do que eu acabei de falar é que é uma experiência satisfatória. Eu vou dar para vocês 3 exemplos da vida cotidiana, do porquê isso é importante e ligá-lo à meditação transcendental. Você está sentado em um cômodo escutando uma música e é uma música ruim. Vamos encarar, é uma música muito ruim. Em outro cômodo tem uma música muito boa e requintada, que você simplesmente adora. Para onde vai a sua atenção? Desliga essa e eu quero ouvir aquela, certo? Você não precisa. Sua atenção é chamada por aquela música linda, maravilhosa. Ou você está em um jantar e está preso em um canto, algum lugar, e está em uma conversa muito chata. E a apenas alguns metros você pode ouvir uma conversa muito interessante. Para onde vai a sua atenção? Você está tentando prestar atenção, mas continua sendo puxado para aquela conversa mais fascinante. Ou o terceiro exemplo, você sai de férias e tem 2 livros. O primeiro livro é chato, você não consegue lê-lo. O segundo livro é ótimo, você está absorvido nele e as horas voam. Esses 3 exemplos são exemplos do que chamamos da tendência natural da mente humana. De ser atraído por algum sentimento, alguma coisa mais satisfatória. Absoluta e espontaneamente mais satisfatória, dentro há um campo de grande satisfação. Fonte do pensamento, um grande campo, muito encantador. Na meditação transcendental, nós aprendemos a como dar à atenção da mente uma direção interna, ao invés de ir para fora, pelos nossos sentidos, aquela música, aquela conversa fascinante. É difícil assistir a um bom filme? Não, sua atenção é puxada a isso, mas tudo isso sai pelos sentidos. Agora, como aquele corte transversal do oceano, aprendemos como dar à atenção da mente uma direção interna, e automaticamente a atenção é chamada, fixando-se em níveis cada vez mais calmos. Porque níveis mais calmos da mente são crescentemente mais satisfatórios. É como você ensina uma criança a mergulhar. Você diz, querida, fique em pé assim, aqui. Aí vem as condições iniciais. Curve-se assim, o resto é automático. A gravidade e a natureza tomam controle. Do mesmo jeito, com a meditação transcendental, nós aprendemos a dar uma direção interna à mente. E automaticamente a atenção é chamada para dentro. E enquanto a mente se acalma, notamos nosso corpo entrando em um estado profundamente de descanso e relaxamento. Esse descanso e relaxamento libera e dissolve o estresse e rejuvenesce o corpo. E estamos prontos para encarar as próximas 6, 8, 10 horas do nosso dia. Para a atenção da mente se acalmar sem esforço na meditação transcendental, nós usamos um mantra. O mantra é uma palavra, um som, que é usado silenciosamente e que primeiramente não tem significado. Se tivesse um significado, ficamos presos na superfície. O que isso significa?
Também é uma palavra ou som usado silenciosamente, que é positiva, cheia de vida. É um som bom para a mente se acalmar. O som do mantra tem sido usado por milhares e milhares de anos para esse mesmo propósito. Meditação transcendental sempre é ensinada um por um professor de MT treinado e certificado. Eu preciso enfatizar isso. Meditação transcendental não é uma meditação em massa. Não é algo que você aprende em um livro, não é algo que você aprende em uma fita. A técnica é ensinada num período de 4 dias consecutivos, com uma duração de 1 hora. 1 hora e meia por esses 4 dias. E no primeiro dia, sempre 1 a 1 com um professor de meditação transcendental treinado e certificado. E nesse momento, o que você aprende do professor é te dado o som, o mantra apropriado, o veículo apropriado para você se acalmar. E é ensinado a você como usá-lo corretamente. As duas coisas são absolutamente essenciais. Essa meditação é datada em milhares e milhares de anos. Precede todos os ismos, não é uma religião, não é uma filosofia, é uma prática universal dos seres humanos. E essa tradição de meditação transcendental, chamada de tradição védica de professores, tem sido passada adiante de professores para alunos. Sempre em uma tradição oral por milhares de anos. E o grande professor de meditação transcendental mais recente, Maharishi Mahesh Yogi, e Maharishi seguiu a ensinar e orientar milhares de professores de meditação transcendental, que sabem como selecionar o mantra apropriado, o som apropriado para o indivíduo, e como ensiná-los a usar de maneira correta. Sem os dois, você está basicamente preso. Com os dois, sabemos como nos acalmar sem esforço e experimentar níveis de pensamentos mais calmos. Rejuvenescer completamente a mente e o corpo para uma vida muito mais saudável e satisfatória. Como isso se diferencia de outras formas de meditação? E para isso voltamos às pesquisas científicas, porque, como eu disse, pesquisas mostram que toda experiência muda o cérebro. E basicamente sabemos pela ciência que há 3 diferentes tipos principais de meditação. O primeiro tipo de meditação é chamado de atenção focada, e a atenção focada é algo como a meditação zazen, ou a meditação vipassana, qualquer meditação que envolva concentração ou controle da mente, tentando limpar sua mente de pensamentos, tentando se concentrar em sua respiração. É como tentar parar as ondas de se mover, é tentar parar as ondas na superfície. Então é um foco, é uma concentração. O segundo tipo de meditação é chamado de monitoramento aberto, e é uma forma de meditação de observação. E é como se desapegar emocionalmente, é apenas observar, estar presente, atento ao seu ambiente, atento aos seus pensamentos. Isso seria como observar o subir e descer das ondas na superfície da sua mente. A meditação transcendental não envolve nenhum tipo de concentração e não é apenas uma ferramenta de observação. É uma técnica chamada de autotranscendência automática que permite que a mente ativa experimente níveis cada vez mais calmos de pensamento. E então transcender o pensamento e experimentar o si próprio, experimentar a nossa natureza ilimitada. Muitas pessoas perguntam se precisam sentar em uma posição especial durante a meditação. Uma coisa linda sobre a meditação transcendental é que apenas sentamos confortavelmente. Você tem que sentar reto com suas costas eretas sem encosto? Não, podemos sentar em uma cadeira, podemos sentar na cama, sentamos como quisermos. Nenhuma postura específica é necessária, e se parece com isso. Do lado de fora. Então, quando você pratica MT, você apenas se senta confortavelmente. Eu sou uma pessoa muito cética por natureza, e quando eu ouvi sobre a meditação transcendental, quando eu assisti uma palestra introdutória há 45 anos, ao final da conversa eu perguntei ao professor: quanto eu preciso acreditar nisso para que funcione? Porque eu não quero ter que acreditar em nada. E a professora me disse que eu podia ser 100% cético e a técnica ia funcionar perfeitamente. Ela não tinha um celular, mas ela tinha uma panela. Ela disse: você não precisa acreditar na gravidade. Na verdade, você pode pensar que as leis da gravidade de Newton são uma piada completa.
Mas se você deixar cair, neste caso, um celular, o celular cai. Da mesma maneira, nós não temos que acreditar em nada para praticar a meditação transcendental e ganhar os benefícios. E isso é porque nós somos feitos para ter essas experiências. É um mecanismo, é quem nós somos. A meditação transcendental é apenas uma técnica simples, natural e sem esforço, para nos dar acesso àquele nível calmo e silencioso da mente que está sempre lá, mas é encoberto por causa do barulho e loucura constante do dia. Então não há nenhuma mudança no estilo de vida, não há nada em que acreditar, não há filosofia. É apenas uma técnica simples, natural e sem esforço, que uma vez aprendida, você carrega com você pelo resto da vida.